Estamos de volta com o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30 e também pela Rádio América FM 107,1 e pela Rádio Cultura AM 830. E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre o projeto de licenciamento ambiental. Muitas pessoas chamam de PL da devastação, né? O presidente Lula, ele vetou 63 trechos dessa nova lei que muda as regras aqui no nosso país. E para a gente entender melhor esses impactos, como é que realmente vai impactar a população, como é que vai impactar o nosso país e principalmente o nosso estado, a gente recebe agora a ambientalista Jeanine Oliveira. Jeanine, obrigada pela participação. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês. Boa tarde. É um assunto de muita importância e boa tarde a todos que estão ouvindo a gente também. Jeanine, o Lula, presidente Lula, é um projeto que tem tido muita repercussão, né? Como eu mesmo disse, muitas pessoas chamam de pele da devastação, né? Que era um projeto de lei. E o Lula vetou esses 63 trechos. Isso realmente vai trazer benefícios, né? Da questão ambiental mesmo, né? Da questão como ambientalista. Mexeu mesmo alguma coisa para favorecer o meio ambiente? Não, ele tenta ali, né, vetar questões, né, mas ele não veta todas que seriam necessárias. E a lei, né, que está sendo proposta para criar uma nova regra, ela tem questões na estrutura dela mesmo, que são questões que vão deixar brechas e lacunas, por isso leva-se o nome de PL da devastação. Então, não é um artigo específico ou uma questão em específica. É a própria definição. Quando você vai lá nos primeiros artigos, e aí eles definem, por exemplo, o que é um licenciamento ambiental? O que é potencial de impacto poluidor? O que é porte? Qual que é o tamanho? Quantos metros é grande, quantos metros é médio, quantos metros é pequeno? Todas essas definições, elas foram dadas sem debate técnico real. E quando você lê elas, você percebe já diversas dificuldades. Então, vou citar uma aqui que vai gerar uma dificuldade que desdobra para várias outras questões. Quando eles dizem o que é licenciamento ambiental, eles falam, né, que é essa análise das entidades que estão dentro do CISNAMA. Então, ele deixa de fora, por exemplo, todas as entidades que são patrimoniais, porque elas não estão dentro da pasta de meio ambiente. Só que existe uma esfera do meio ambiente que é patrimonial. Então, você retira a obrigatoriedade dessas participarem do licenciamento. Alguns setores seriam beneficiados, né? Então, independente se lá depois, no artigo do licenciamento especial, ele vetou uma questão e etc., não vai fazer tanta diferença, porque ele deixou brechas estruturais, né? Essa lei, ela deixa brechas estruturais. Então, né, o que a gente acha que vai acontecer é a maior judicialização que a gente já viu na história, porque vai ser um debate puro, mas assim, no sentido pobre mesmo, do que está escrito na lei. Sabe? Não vai ter uma pertinência técnica. A gente vai falar, não, cara, mas é óbvio que vocês vão ter que consultar o órgão de patrimônio, porque este meio ambiente aqui que vocês querem desmatar e degradar, ele tem um valor patrimonial. Aí o empreendedor vai falar, não, mas não está escrito aqui que o licenciamento... O Estado vai falar, mas eu tinha que fazer essa conversa, porque aí define-se lá as entidades específicas, então, quer dizer, a nível estadual ou municipal, tem que, antes de iniciar o processo de licenciamento, e só em algum dos casos de licenciamentos que vão exigir EIA, por exemplo, fazer uma relação institucional com essas outras, para criar o regramento. Essa é outra questão muito, muito difícil da gente, né, entender como um avanço. Quem vai ditar qual é o escopo técnico do que vai ser exigido e qual é o caso de cada empreendedor são as instituições afetas. Sim. Entende? Então, esses padrões nacionais de licenciamento, eles vão, digamos assim, ser uma regra para todos, né? Aí, de acordo aí com a sua especialização, eu te pergunto, será que não vai haver algum prejuízo para locais? Porque a gente vê, basta você dar uma volta por aí, tem cidades que elas cuidam muito bem do meio ambiente. A gente percebe isso, enquanto outras parece que não estão nem aí mesmo, né? Então, a gente sabe que municípios e estados têm ali as suas regras próprias, às vezes melhores do que as de âmbito nacional. Queria que você comentasse essa questão. A primeira questão é o seguinte, as leis federais, elas têm que ser a base de tudo que vai ser regulado no Estado. Mas as leis estaduais e as municipais podem ser mais restritivas. Então, não pode ser menos restritiva que a federal. E uma lei federal não solapa a outra. Então, por exemplo,
o caso do IBAMA na questão da Mata Atlântica. Ainda assim, o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica vão ser respeitadas. Só que como você não descreve no PL, né, que está tramitando, como, onde, quando, é muito óbvio que você pode ignorar ou não. No caso de municípios, né, e aí são as instâncias menores, você tem também questões que modificam muito, muito mesmo, que não exige agora a licença do município de conformidade. Não é mais uma fase, uma etapa obrigatória. E com a alegação técnica de que antes, por exemplo, se o município era de determinado partido ocorrente, ele negava o licenciamento que era prioritário para politicamente o que o governo queria, por política. Só que isso retira também a autonomia do município, Isso. porque se o instrumento que ele tinha era a autorização baseada na lei de uso e ocupação de solo dele, então ele também já não está mais naquele processo, entende? É como você falou, né? Não é assim uma lei que possa ser feita a toque de caixa, não. Tem muitas minúcias, né, Jeanine? E aí a gente tem que ver o que se pode aproveitar, de repente, daquela cidadezinha esquecida que ela faz para levar para nível nacional, né? Ver o que se pode aproveitar de uma região para outra e ter uma conversa, porque senão haverá muitos prejuízos ainda para o meio ambiente, né? Infelizmente, essas questões elas não foram consideradas. Assim, você vai ter literalmente uma diretriz na lei mesmo que vai colocar como prioritário determinadas coisas ou não. Sim. E isso vai superar todas essas camadas que a gente está discutindo aqui, né? Ô, Janine, mas teve também o presidente Lula, obviamente, ele consultou os ministérios, consultou a ministra, né, do Meio Ambiente, a Marina Silva, inclusive, teve uma situação muito constrangedora com ela. E eles obviamente colocaram ali essas situações, né? Então, e o presidente Lula, ele, de todos esses vetos, alguns ficaram de fora, né? Que seriam importantes também para esse projeto de lei, né? E aí eu vou pedir para você falar mais sobre isso depois do intervalo, tá certo? Tá certo. 12h44. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Rede Notícia e conversando com a ambientalista Jeanine Oliveira, né? A gente está falando sobre a lei de licenciamento ambiental e no último bloco eu tinha perguntado sobre algumas coisas que ficaram de fora, né? Alguns tópicos, né, Jeanine? Explica melhor para a gente. Vamos assim, primeiro se criou agora várias ferramentas de licenciamento. Então, são vários novos termos, né, e vários novos processos. Mas o que a gente pode falar, num geral, é que essa automação, esse licenciamento automático, né, essas ferramentas que foram incluídas ali para conceder de forma automática, né, o licenciamento para as empresas, elas são gravíssimas e nem todas foram retiradas. Então, por exemplo, no caso de LOC, eles descrevem LOC na lei, né, que é a licença de operação corretiva. Essa licença, ela nunca foi descrita numa lei antes. Então, isso, em tese, é um avanço. Porque agora, pelo menos, não vai ficar só a cargo do executivo local de regrar sobre isso. Só que aí, quando você vai lá, beleza, a LOC já não é um licenciamento convencional, então já não exigiu EIA e já pressupõe-se que ali tem um dano ambiental, tanto que ela é uma operação corretiva. Então, alguém entrou dentro de uma área sem autorização, beleza? E aí, esta pessoa sem autorização, ela pode ter a LOC dela renovada numa LP, que é uma fase de licenciamento convencional, simplesmente por ela entregar a documentação no prazo certo no órgão vigente. Então, vocês percebem isso? Não vai haver análise, já não houve estudo porque entrou forçadamente. Na hora de analisar, é automático. Então, toda vez que a gente estiver falando de que agora vai ficar a cargo do empreendedor, é isso que a gente está querendo dizer. Não é que eles não vão ter que fazer estudo. Por exemplo, a questão do EIA é muito grave. Isso vai gerar, inclusive, um problema no mercado de trabalho grave. Por quê? Se eu te exigir o EIA, se eu te exigir um relatório, se eu te exigir uma análise, tanto faz falando de arcabouço técnico. Os estudos, as pessoas ainda vão ter que realizar. Os técnicos e as empresas, elas vão ter que ter uma robustez de EIA para fazer um relatório. Só que o empreendedor vai pagar por um relatório o valor de um EIA? Não. Como que, entende? Num estado que já está precarizado, né? E eu não estou falando só dos cargos políticos, né? Você tem todo um mercado de trabalho que vai sofrer fortemente para lidar com a força desses setores, né?
Desde o pequeno produtor, aquela pessoa que está ali bem pequenininha, né? Exatamente, porque, né, e aí, para, né, vocês entenderem mesmo que não Uhum. adianta, não é uma questão da gente vetar uma questão ou outra, o trâmite, o rito é que foi drasticamente modificado. E todas essas exceções, essas brechas que ainda sobraram ali, elas num primeiro momento parecem, não tem problema. Mas quando você analisa na prática, Juntando todas, né, as brechas. vai ficar muito complicado, assim, o que a gente acha, inclusive, que vai ser um caos generalizado, principalmente no primeiro momento. Por quê? Você diz disso lá da LOC, né, Hum. da licença de operação corretiva, por exemplo. Só que você já tem regras dentro do Estado que dizem sobre isso. E essas regras, elas vão começar a se contrariar. E aí, qual que é a regra que o Estado vai seguir? A federal ou a municipal, que ele já tem, que é a forma como ele já age? E dentro dessa questão, eu te pergunto sobre o que vai reger a mineração, né? Um assunto muito delicado no Brasil, principalmente para nós mineiros que experimentamos, infelizmente, as tragédias de Mariana e de Brumadinho. Então, também, essa lei, nesse projeto de lei, ele ainda não está enrijecendo as regras para evitar desastres como esses, né? Não, no caso dos empreendimentos que não tiverem entrado ainda, né, dentro dos territórios que estão ainda eles vão ser beneficiados por todas essas brechas que ficaram no regramento. E os empreendimentos que já estiverem ali vão ser beneficiados também. Porque quando a gente vai lá, porte e tal, e, né, tamanho, capacidade de poluir, capacidade de afetar, capacidade de destruir, não foi baseado em uma discussão técnica, beleza? Uhum. Não foi. E aí ele vai ampliar. Quem vai definir que aquela ampliação ali muda a característica do empreendimento? O próprio órgão estadual ou municipal ali que estiver lidando com isso. Mas aí é um achismo, é uma definição que vai caber da interpretação de cada técnico envolvido. Então, se a empresa tal estiver pedindo ampliação para uma barragem e o técnico entender que aquilo ali não descaracteriza o empreendimento, a licença para ampliação já vai ser automática. E esse é um assunto, gente, para quem nos acompanha, para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, que envolve toda a população. Toda a população vai sofrer impacto com ela, né? Esse licenciamento ambiental. Às vezes as pessoas pensam que está em casa, que está ouvindo, que está nos assistindo, pensam, não, está muito distante de mim. Isso não vai me afetar, né? Mas vai afetar diretamente, né, Janine? Vai, infelizmente a gente tem uma geração agora que, por benefício de ter tido uma gestão ambiental, não entende a importância dela, né? Fica achando que licenciamento ambiental é só para atrapalhar empreendedor, é só para atrapalhar a geração de renda, não consegue de verdade entender a importância de você ter um regramento efetivo, né? Uma gestão comprometida com o meio ambiente. Então, eu acho assim, né, que a maior parte das pessoas vai demorar muito tempo para entender, mas conforme, né, os anos forem se passando, 5, 10 anos, os efeitos e as ocorrências, Bem a longo prazo, né? elas vão ser drásticas, né, do ponto de vista de contaminação, né? Você tem, por exemplo, o agronegócio que vai ser beneficiado diretamente. Aí, quando você coloca uso de agrotóxico e contaminação, fica muito nítido que as comunidades que vivem, né, próximas vão ser muito impactadas e é um impacto que diz direto sobre a vida das pessoas. Não é assim, eu vou ficar com um dano que um remédio que eu vou tomar o resto da vida vai. Não, é morte mesmo. É anomalia em fetos, né? É anomalia nos outros seres que habitam esses corpos hídricos que estão perto também, né? Então, os peixes, os mamíferos, todos ali, né? Sofrendo drasticamente Sim. com anomalias, sem contar a perda dos biomas. Então, por exemplo, uma questão muito, muito grave que passou nesse PL é a autorização sem estudo da supressão vegetal. E isso está em diversas ferramentas de licenciamento ali ao longo desse texto, que fica muito nítido, porque isso era uma coisa que barrava muito, assim, não tem vegetação, ia direto para o estudo. Então, vai estudar para me dizer, agora não mais. Em alguns casos, para supressão vegetal, pode, indiscriminado e sem estudo. Então, fica muito complicado, né? É verdade. A gente está chegando aqui no final do nosso Rede Notícia, mas antes de finalizar, eu queria só que você falasse, né? A gente está falando agora desse licenciamento, mas que você falasse também da COP30, a expectativa, né? Principalmente agora com esse projeto de licenciamento ambiental, né? O que a gente pode esperar? A expectativa do mundo todo, mais uma vez com os olhos voltados para o Brasil, né?
Nossa, é muito ruim, né? Assim, é de causar um mal-estar mesmo. Assim, para mim, que estou fazendo isso há muitos anos, já há gerações, a gente ter o holofote, né, do mundo exatamente em cima da gente, exatamente nessa hora, que o Congresso ele sinaliza o pior, né? O evento enfrenta também dificuldades executivas, né? Tanto que ele foi suspenso, ele não vai poder. Então, perceba, né, o que é o Brasil de hoje e o que era para ser. Agora, sim, a COP, né, é um evento mais político mesmo, de um debate mais político. Então, o que eu acredito, né, é que o Brasil ele esteja entrando dentro dessa discussão da COP30, sinalizando de que o debate dele é um debate financeiro, que ele não é um debate ambientalista. Aí que eu quero entrar nessa questão. Quando nós anunciamos você aqui, uma ambientalista, para comentar, né, a sanção desse projeto de lei, muitas pessoas falaram, pergunta para ela o seguinte, COP30, tem muita lei daqui, lei dali, será que não tem muita falácia e pouca ação, pouca efetividade naquilo que eles estão propondo, Jeanine? Não, demais, só você vê lá diminuição de emissão de gás, assim, é uma vergonha, né? Assim, nunca foi batido nenhuma meta que foi proposta, né? Então, o problema, eu acho, maior mesmo, é que a única esfera de debate que é possível hoje no estado que a gente vive, aí falo de uma forma ampla, não só o Brasil, é o político mesmo, né? Então, a gente tem um debate que precisa ser feito nessa esfera, assim. A gente tem políticos mesmo que prezam pelo bem-estar da nossa saúde? Se a gente tivesse a maioria desses políticos, será que um PL desse passaria? Quem são esses políticos? Da onde vem o recurso que bancou a campanha desses políticos? Já que o debate ele é só político, gente, então vamos debater o que é o cerne da questão. Porque se o debate fosse técnico, a gente já teria ganhado essa discussão. Não é uma questão, sabe, assim, e, gente, entre todos os técnicos, mesmo os que trabalham para mineradoras, tudo isso que eu estou dizendo aqui é ponto vencido. Sabe? De que teria que ter observado todas essas questões, né? Então, assim, eu acho que, né, as pessoas terem clareza de que a esfera hoje que precisa ser disputada, ela é a política. Então, não dá mais para trocar voto porque alguém pediu, ou votar sem realmente entender quem são essas pessoas, ou da onde vem, né? Ah, mas Jeanine, a lei agora de investimento em campanha mudou, não pode ser mais empresa. Mas a última campanha que a gente teve de 2014, que podia investimento, uma grande mineradora, que eu não vou citar o nome, colocou 80 bilhões em campanha e destes eleitos, eles foram reeleitos agora. E eles estão cumprindo tudo que essas mineradoras queriam. Então, né? É ruim a mineradora disputar o campo político? Não, eu acho ruim é só ela disputar. Eu acho que outros setores, a própria sociedade civil, tem que se organizar para disputar também, né? Porque eles têm um recurso, mas o voto ainda assim é nosso. E ficar atento a benefícios unilaterais também, né? Ambientalista Jeanine Oliveira, obrigada, viu? Com certeza a gente vai ter que muito debater sobre esse assunto, discutir nos próximos dias, nos próximos meses. Obviamente a gente torce para que seja coisas positivas, né? A gente está, inclusive, esperando o texto final, né? Porque ele vetou, mas volta agora para a Câmara. Então, a gente não tem nem clareza do que vai ser aprovado de verdade, né? Do tanto que a gente perde ou do que a gente pode estar ganhando ali. Então, também estamos com uma expectativa muito grande. Obrigada. De nada, obrigada, Jeanine. Volte sempre. Olha só, pessoal, agora 12h58, termina aqui o Rede Notícia. E nós agradecemos muito aí o carinho da sua companhia, da sua audiência. Não se esqueça, viu, pessoal, de acompanhar as nossas redes sociais. Ó, no Instagram nós estamos no @TV Horizonte Oficial e na rádio, @Rádio América Oficial. E a gente também tá no YouTube. Segue a gente lá, tvhorizonte.oficial e o nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH. Daqui a pouquinho nossa entrevista tá lá também no Spotify, viu, gente? Muito obrigado. Você vai ficar agora com todas as informações, a rodada do fim de semana com Bola na Rede e o Júnior Brasil. Boa tarde, boa semana e até amanhã. Boa tarde, pessoal.